feminino, né? O público feminino. Então isso daí é ótimo, porque na minha época de entrada na Rural no curso de Lica, era justamente o contrário. Da minha turma de 30, apenas 3 meninas, né? Então isso daí é legal a gente observar isso. Então, meu nome é Jefferson, eu sou natural de São João de Meriti, aí do estado do Rio de Janeiro. Me criei em Bangu e ali por volta dos meus 16 anos de idade, 15 para 16, eu conheci a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, através de um professor meu do segundo grau na época, que ele estudava física e química, ele já tinha feito a conclusão do curso pela Rural. E a partir daí, então, observando as possibilidades, porque nessa época eu já estava concluindo o meu segundo grau, observando as possibilidades de curso, de universidade, nunca tinha tido experiência na família de alguém com curso superior, né, principalmente de uma universidade federal ou estadual na época. Eu resolvi, então, tentar, né, a Universidade Federal Rural do Rio. E observando, então, assim, fazer o quê, né? Qual curso? Porque eu sempre tive uma vocação, assim, para o lado da área da natureza, das ciências naturais, e, ao mesmo tempo, muito envolvido, assim, com atividades do campo por conta do histórico da minha família, do meu pai, apesar dele ter sido nascido e criado aqui no interior de Minas, aqui em Resplendor, e depois passou um tempo aqui em Vila Verde, no Espírito Santo, e assistindo muito Globo Rural domingo de manhã, né, ficamos muito tentados a tentar algo nesse campo. E aí, então, envolvido nessa tentativa, eu decidi entrar primeiro no curso de Lica, porque eu fui percebendo ao longo da minha jornada enquanto estudante uma certa vocação para a educação. Ao mesmo tempo, gostando dessa área, né, técnica, agropecuária, do lado da natureza, das ciências naturais, biologia. É um grande sonho meu, ainda vou conseguir concluir o curso de graduação em biologia. Eu experimentei, então, entrar nesse curso. Ali, em meados de 97, fiz a inscrição, fiz o vestibular no finalzinho ali de 97. Primeiro e único vestibular da minha vida, e consegui entrar com esforço pessoal, com estudo, porque a minha base teórica, basicamente do meu curso do fundamental de hoje, né, de sexto ao nono ano, mas assim, muito apegado assim, a todas as leituras que eu fazia na época. Consegui entrar para o segundo semestre. Então, a minha matrícula é 9809519-6. Eu recordo isso com grande gratificação e muito orgulho de falar. Eu sou dessa geração de 98. Aí, já na primeira leva, né, o pessoal entrou do primeiro semestre, entrou com tranquilidade na época correta. Já o segundo semestre de 98 já pegou uma grevezinha pela frente. Éramos para ter entrado em agosto, entramos em novembro, né? Fizemos a matrícula normalmente, mas na época de iniciar o curso, já iniciamos em novembro. De lá para cá, eu fui me apaixonando cada vez mais pelo curso, primeiro por conta dos profissionais que nos contribuem dentro dessa área, né? Pegar ali, não é porque Tarci está aqui junto com a gente, mas foi uma peça fundamental para a permanência e para eu poder entender o objetivo desse curso, né? Junto com a Ana, junto com a Lia,
com todos os outros profissionais, mas principalmente esses três eu tenho guardado no coração por ter tido uma proximidade muito grande ao longo dessa minha trajetória enquanto estudante aí na Rural. Fiz parte do diretório Raimundo Ferreira, do DARF, já ali próximo de 99 a 2000. Fizemos parte, né, fiz parte das comissões da semana, né, que a gente chama da, né, Semana dos Bichos, né, Tarci, NET, mas assim, da semana de entrada acadêmica, né, a primeira semana ali, por várias e várias vezes, contribuí muitas vezes com os estudantes que vinham das outras regiões, né, a tentar achar ali alojamentos e tal. Isso foi muito gratificante porque conheci gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro, muitas pessoas da América Latina como um todo, pessoas da Europa. E ao mesmo tempo eu fui percebendo que esse era o caminho que eu tinha que percorrer ainda mais. Alguns entraves ali com relação às greves, por várias vezes fazendo parte do movimento estudantil mais ativo aí da universidade, junto com vários estudantes de física, aquela galerinha mais antiga, né? Fizemos parte também do DCE, mas foi feito a impugnação na época da chapa como um todo, porque tiveram problemas na estrutura da eleição, então ficou um bom tempo sem depois podermos concorrer e, ao mesmo tempo, sem ter uma chapa, né, para poder entrar no DCE, isso já ali nos idos de 2000, 2001. As várias greves, fizemos ocupação, contribuímos na tomada de decisão junto aos professores, junto ao movimento estudantil como um todo, auxiliamos ali na manutenção dos estudantes de outros estados que não poderiam assumir os seus custos alimentícios, né? Recebíamos a Bolsa Alimentação, que na época, NET, né, que era de outro estado que estava lá, e sempre fomos muito amigos, né? NET e eu fizemos várias matérias juntos, mas mais do que isso, né, amigos presentes ali, constantes no dia a dia, aquela cervejinha, aquela cachaça esperta no final do dia. Por várias vezes a gente, no caso eu, como morava ali em Bangu, eu não fazia o uso da alimentação na época de greve, mas eu fazia questão de contribuir com os meus colegas, principalmente os colegas de quarto e os outros. E isso foi tornando, me dando uma visão mais ampla daquilo do que é o curso propriamente dito, porque o curso ele vai preparar a gente não apenas para estar em sala de aula, para poder lidar com os aspectos de aula apenas, mas eu percebi que me contribuiu na minha formação enquanto pessoa, né? Por várias greves a gente fizemos as ocupações, fomos também ao centro do Rio, junto com o movimento dos professores, dos técnicos, para poder solicitar, que naquela época estava muito conturbado, né? Paulo Renato como ministro da Educação, FHC, o sucateamento da universidade como um todo, foi um momento histórico e que marcamos presença nessa história. A partir daí, fui envolvido pela área cultural que a universidade nos oferecia. Na época, fiz parte do grupo de teatro que a universidade tinha. Fomos em Santa Catarina apresentar a peça pela universidade. Na semana de integração de 2001, fizemos a apresentação lá no Gustavão, né, com a reitoria, após a reitoria fazer a fala, tal, da semana, abertura da semana de integração. Tinha uma banda muito boa aí na universidade que tocava rock, anos 80, cover nacional, a BR 465. A galera mais antiga vai lembrar disso. Uma festa em 2001 aí na Praça da Alegria, na frente do Bandejão. Juntamos aí quase beirando aí umas 1000 pessoas aí na frente aí. Fomos à prata da casa. Uma noite muito, muito show, muito, muito bom. E com isso, fui concluindo o curso e fui percebendo que a amplitude
do que um profissional de licenciatura em ciências agrícolas ele pode ter, posso dizer hoje que é vasto, né? Percebo uma necessidade assim, de conhecermos cada vez mais esse campo, porque às vezes fica muito atrelado à questão assim, de aulas, apenas aulas, mas eu não fiz parte, eu não fiz questão, por exemplo, de me envolver com pesquisa, mas eu fiz 4 anos de estágio com a saudosa Baiana, nossa professora de entomologia. Fiz 4 anos direto com ela e ela solicitando que eu tentasse mestrado ali na área de biologia animal. Só uma correção, Jefferson. Ela é viva ainda, tá? Ela é viva ainda. Sim, eu tá sei. Tá na rural ainda. Tá na rural, ótimo. Mas assim, saudosa porque eu sinto muita saudade. Todas as vezes que eu fui aí na rural, eu nunca encontrei com ela novamente. Igual eu já encontrei com você, com a Lia, com a Ana. Então, assim, eu sempre perguntei por ela, pro William. Você lembra do William também? Que fazia estágio junto com ela. Eu sempre pergunto, nunca mais tive resposta. Então, mas assim, eu tenho um grande apreço por todos esses profissionais e que foram contribuindo na minha trajetória como um todo. Saindo da universidade, eu me vi assim, e agora? Eu, com esse curso, concluí a minha trajetória enquanto estudante na Rural em novembro de 2004, e percebi assim, e agora? O que eu faço? Eu dei uma pausa ali para poder arranjar o pensamento, trabalhando junto com o meu pai, com pequenas reformas e outras atividades assim que não estavam ligadas ao curso propriamente dito, porque final de ano é muito conturbado para quem não está dentro do campo da educação como um todo, né? Normalmente abre-se as vagas, as oportunidades todas no início do ano. E justamente foi o que aconteceu. Em janeiro a março de 2005, eu fui buscar, então, um lugar ao sol para mim, né? Já percebendo a necessidade, então, de executar aquilo tudo que eu aprendi, a ânsia, né, de contribuir na educação. Consegui, para trabalhar ali em Campo Grande, se eu não me engano, na escola Miésimo, 4 tempos com topografia. Eram 4 aulas semanais com topografia. Como professor substituto, mas que na época não ia bancar nem o transporte, porque eu precisava pegar duas conduções e o salário como professor do estado na época era baixo, né? Era muito aquém do que é hoje. Sendo que pode melhorar ainda mais, né? E aí eu lembrei das aulas de estrutura e funcionamento de ensino, nas conversas com o Tarci, com a Ana, com a Lia, sobre a pedagogia da alternância. E aí eu lembrei que o forte da pedagogia da alternância é justamente aqui no estado do Espírito Santo, onde eu resido já há quase 16 anos. E aí, então, eu buscando pela internet, porque não tinha contato nenhum, alguns estudantes na época que entraram ali em 2002, 2004, que eram dessa região aqui, mas eu não tinha muito contato, porque eu já estava estreitando os laços, né, mais profissional e menos estudantil. Então, assim, muitos estudantes iniciantes aí do curso eu tive pouco contato nessa reta final, mas que depois eu fui me deparando que hoje são colegas de trabalho meus aqui no estado, junto com a pedagogia da alternância aqui. Então, pesquisei na internet ainda, escolas da pedagogia da alternância aqui no estado do Espírito Santo. Haja visto que no Rio de Janeiro tem a IBELGA, né, a antiga IBELGA, que ela tem 4 escolas, ou pelo menos tinha, né, até minha última observação, 4 escolas com pedagogia da alternância. 2 em Nova Friburgo, mas elas de cunho estadual. Então, assim, uma vaga de designação temporária, né, que aqui carinhosamente a gente chama de DT aqui no estado, né, Nete? Uma vaga para DT ia ser difícil.
Então, eu já abri mão da procura aí pelo estado do Rio de Janeiro e vim buscar aqui no estado do Espírito Santo. Em meados de março, eu tenho esse mapa temporal certinho na cabeça. Em meados de março, ali por volta do dia 15 de março, fiz algumas ligações aqui para as escolas famílias aqui, de Olivânia, de Jaguaré, e aqui no estado temos a mantenedora das escolas famílias, que é o MEPES, que é o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, e nós temos a RACEFAZ. A RACEFAZ é a regional das associações dos centros familiares de formação e alternância do Espírito Santo. A RACEFAZ, ela surgiu em 2003, então pouco antes de eu sair daí da universidade. Entrei também em contato com a RACEFAZ. Já na última semana de março, recebi contato ali do diretor na época, né, do coordenador administrativo aqui da Escola Família Agrícola do Blei, em São Gabriel da Palha. E aí, se vocês olharem o Globo Rural dia de domingo, vocês vão observar lá, né, o preço do café Conilon em São Gabriel da Palha. E aí eu sempre tive essa dúvida, onde era isso, né? E acabei chegando aqui. É uma coincidência muito boa. Consegui a minha vaga para trabalhar nessa escola dia 29 de março. E eu cheguei aqui nessa escola, que eu estou até hoje, no dia 1º de abril. Não é mentira, é verdade. E assim, eu costumo dizer aqui aos meninos, a todo mundo que eu conheço, né, que eu cheguei aqui de paraquedas, porque não conhecia a região, não tinha parentes aqui na região. Depois eu cheguei para atuar na minha área, né, com irrigação, topografia, construção rural, administração rural, agricultura, zootecnia, e aí junto com isso, química, matemática, biologia, e aí vai, multidisciplinar. Mas de lá para cá, eu acredito que profissionalmente o curso contribuiu muito para essa tomada de decisão, porque é muito estranho, né? Alguém sair do centro do Rio de Janeiro, vir parar numa zona rural, o shopping mais próximo daqui é cerca de 100 quilômetros, que é em Linhares, o cinema mais próximo é cerca de 90 quilômetros, que é em Colatina. Alguém que está acostumado com aquela muvuca, né, do dia a dia, chegar aqui, aos finais de semana a gente escuta só os sons dos passarinhos, dos macacos, dos barbudos gritando na mata, né, dos bugios, então assim, é muito bom. E de lá para cá eu fui vendo muitos colegas, muitos companheiros da universidade lá na época, como a NET, por exemplo, vindo para essa região aqui, o Bruno, que também é de Januária, fez o curso de LICA aí junto com a gente, frequentava o nosso quarto lá, e várias outras pessoas como o Celso, que todos eles atuam ou já atuaram na pedagogia da alternância, e cada vez mais a gente fazendo a indicação por esse tipo de curso. Porque mais do que formar profissional, formam educadores, né, que é o principal objetivo. Percebendo o campo hoje para um licenciado em ciências agrícolas, percebo que nós temos muitas oportunidades. O estado aqui do Espírito Santo, para a educação do campo, e principalmente as escolas unidocentes, que hoje não é mais unidocente apenas, nós temos profissionais tanto habilitados quanto não habilitados. Os técnicos em agropecuária que eu já ajudei a formar aqui na escola, e a nossa escola aqui do Blei, ela tem o curso do 6º ao 9º ano, do fundamental, e também da 1ª à 4ª série do médio profissionalizante técnico em agropecuária. Desse público que já formou como técnica em agropecuária, tenho vários colegas que eu ajudei na formação do ensino médio, do fundamental até hoje, trabalhando comigo aqui nessa escola.
tenho profissionais colegas atuando em outras escolas, tenho profissionais colegas atuando nas escolas do campo como um todo. Alguns até já deram aula para minha filha, que ano que vem estudar comigo aqui já no 6º ano. E isso é muito gratificante. Ela está um pouco apreensiva, né? Perguntando se eu vou dar aula para ela ou não, e tal, as coleguinhas dela, né? Porque barbudo, cara fechado, os meninos ficam com medo, né? Mas depois que vê, é o Jefão, é o Jefão, é tranquilo. E assim, percebemos aqui na região carência por profissionais, né? NET depois vai comentar, mas profissionais da área, nós temos muitos técnicos em agropecuária, não desmerecendo a profissão, lógico, com muito carinho com relação aos técnicos, muitos agrônomos também atuando como educadores, e muitos deles sem a formação adequada para isso. Mas percebemos que nós temos aqui uma vasta área e necessidade de licenciados em ciências agrícolas. E aí o mais interessante é que na região nós temos os institutos federais, né, os IFES. Próximo aqui em Colatina, nós temos o curso de licenciatura em ciências agrícolas. Em São Mateus, nós temos o curso de licenciatura em educação do campo, e todos eles formando profissionais para a área agropecuária, para a ciência da natureza e também para as ciências humanas. E esses profissionais hoje, eles estão sendo mais bem vistos por conta dessa necessidade que nós temos por profissionais com formação adequada, porque o conhecimento teórico é uma coisa, você ter conhecimento e vivência naquilo é uma outra situação. E assim, vários colegas que vão concluir os cursos agora esse próximo ano, né, no início desse próximo ano, com licenciatura em educação do campo. Alguns outros que nós ajudamos na conclusão do curso já estão dentro do campo da pesquisa, fazendo mestrado, alguns fazendo doutorado. Muitos outros conseguindo as vagas que são destinadas a esses profissionais enquanto educadores. E isso nos deixa assim, muito contente em ver que essas vagas estão sendo ocupadas por profissionais que estudaram para isso, né, que é o principal. Então, falar assim hoje, nós enquanto educadores, profissionais dessa área, temos vagas? Temos. Aí falar igual eu falava com meu pai, eu vou ser professor. Eu posso não ganhar muito, mas eu não fico sem trabalhar. E trabalho, minha gente, é o que menos falta. Só um exemplo, nessa pandemia, eu aqui assumo, já desde 2005, como coordenador do curso do ensino médio, por conta da licenciatura, né? E faço parte da coordenação desse momento, né? Que junto com os outros 3 coordenadores, e percebemos que o trabalho ampliou umas 4 ou 5 vezes mais, né, para todo mundo. Então, assim, falar, professor não faz nada, ô dó de você. Vem cá para você ver, menino. Então, assim, é muito gratificante você chegar ao final do ano e perceber aqueles estudantes ali que percorreram com você aquele caminho todo, chegar no final do ano e fazer uma dedicação, né, uma dedicatória e entregar um símbolo, um presentinho, né, um chaveirinho, algo assim, mas que o sentido principal é muito obrigado por você ter contribuído na minha formação. E esse vem sendo, ao longo desse tempo todinho, enquanto profissional aqui dessa escola, um ritual que todo final do ano eu falo que nós temos aqui um ritual muito bonito aqui, que é da celebração de curso, né, de conclusão do curso. E a gente sempre tenta se afastar mais ou menos nesse momento, né, porque a emoção é grande e eu sempre falo que eu não vou chorar, mas acabo chorando. Já vai fazer. Esse ano talvez não, né? Mas eu acho que sim. Já são 16 anos que todos os anos eu percebo a saída dos meninos, que não são mais meninos, né? E a gratificação muito grande.
E depois encontrar com eles na rua, ô Jefão, como é que tá? Vem cá, vamos lá. Profissionais, amigos, colegas de várias as outras áreas. Isso nos deixa assim, muito contente. Então, assim, para expressar a minha alegria de ter feito esse curso, né? E se eu pudesse, eu já falei com o Tarci, a minha vontade é de voltar como professor dessa augusta instituição, ser colega de trabalho de Tarci, de Ana, de Lia, que são queridos por mim ao monte. Um dia eu ainda vou fazer isso, um dia eu ainda vou fazer isso. Mas é assim, é uma alegria muito grande e espero ter contribuído com essas quase meia hora de fala, né, que não estava muito previsto, mas é uma trajetória assim grande, longa, e que para expressar em pouco tempo não tem como, né? Então, fica assim. Se alguém tiver dúvidas com relação às escolas famílias aqui, o funcionamento e tal, depois eu vou deixar aqui o meu e-mail, o WhatsApp, quem quiser saber mais, né, aqueles que talvez estejam em conclusão de curso, né, quiser buscar aqui uma vaga ao sol, como eu fiz também, a gente faz a indicação depois. Muito obrigado. Era muito importante esses contatos, Jefferson e Giovanetti, porque eles além de terem a tarefa da disciplina de fazerem um resumo, uma resenha do que vocês apresentam enquanto profissionais, também vão fazer uma pesquisa depois offline, outro dia, sobre as instituições que vocês atuam. Isso tudo vai virar um banco, né, de pesquisa para eles, de contatos, e isso que é mais importante, que eles estão conhecendo um contato direto do profissional com o ingressante do curso, que é muito melhor do que você ter um intermediário falando de outras histórias que não vivenciam. Vocês estão contando a vida de vocês, as histórias reais que passaram. Entendeu? Então, provavelmente algum outro pode fazer alguma pergunta mais específica aqui no chat ou pedir os contatos mesmo. Tá ok? Sim. Giovanetti, pode falar, Jeff. Não, eu só ia falar justamente isso que você falou. Depois eu vou deixar aqui no chat os contatos aqui para a gente poder ir mantendo contato depois. Ok, Giovanetti, muita saudade sua também, que eu lembro muito bem de você, a minha primeira coordenação de curso. O Jefferson ainda pegou muito Joanes, né, Jefferson? Você é de 98. Você é do milênio passado, Jefferson. A gente já está ficando muito velho. Mas, Giovanetti, a palavra agora é contigo. Ô, Tassi, como é que eu faço para apresentar? Porque eu nunca apresentei por esse. Eu tinha uma pequena apresentação aqui. Eu te coloco aqui como apresentadora, aí tem esse sinal de mais aqui à sua esquerda. Aí você vai poder enviar o seu arquivo, tá? Eu tenho que enviar, mas qualquer coisa... Não, aqui no próprio coisa ele vai... Eu te torno apresentadora, tem um símbolo que vai aparecer, aí agora você entra no mais e abre o seu arquivo. No mais, onde é que tem mais aqui? Tem uma mãozinha? Vamos dizer assim, do seu lado... A gente vê o contrário, né? Eu tô na minha esquerda, na sua esquerda, perto do bate-papo, tem um sinal de mais. Sim. Aí, acho que é aqui que você vai abrir para botar o seu... Eu já te tornei apresentadora, né? Então você vai enviar o seu arquivo aí. Tá ok? Não, tá ok não. Essas tecnologias costumam derrubar a gente mesmo. Isso causa uma sabotagem, rapaz. Porque a gente faz muita apresentação aqui pelo Meet. E aqui... Essa aqui é a Rede Nacional de Pesquisa, né, eu tô clicando no mais, mas não tem um lugar onde eu envie. Vê na tela que é ao lado, no outro lado. Vê na sua direita. Abre essa tela. Esse ali ele vai te dar como você enviar ou abrir o seu arquivo.
Não, vou falar então, professor, porque não tá. Não tô achando, não. Pra gente não perder tempo, eu vou falar, né? Primeiro, bom dia de novo, né? Eu sou Giovanete Lisboa, eu sou da turma de 2003, segundo. Eu sou lá de Januária, não sei se todos conhecem, né? Do norte de Minas, né? Fiz o vestibular para rural lá na Escola Agrícola de Januária, que hoje é IFET, né? IFET Norte de Minas. Então, na época, a rural e acho que algumas universidades federais, se eu não me engano, era só a rural, oferecia o vestibular para estar fazendo nas escolas agrícolas, né, na época. Então, não fiz escola agrícola, infelizmente, né, porque para fazer escola agrícola eu tinha que ter disponibilidade de estar estudando integral e eu não podia, porque eu tinha que trabalhar, infelizmente, né? Então, mas meu irmão fazia escola agrícola, então ele tinha essas informações e eu resolvi fazer o vestibular para rural, né? Motivado por uma amiga minha que falou: ah, vamos fazer e tal. Fiz também na época para uma universidade, que é a Unimontes, né? A Universidade de Montes Claros, que tinha campus lá em Januária também. E na época eu passei para a Unimontes, que era letras em inglês, e passei para Lica, aí na Rural. E fiquei assim, naquela dúvida, o que fazer? Continuar em Januária, fazer letras em inglês, ou ir para o Rio, para um local onde eu não conhecia ninguém, não tinha ninguém, assim, com a cara e a coragem. Só que, assim, minha mãe fala, você é muito doida. Eu falo, não, mãe, eu não sou doida, não. Eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de desafios. E aí eu resolvi ir para o Rio. Eu falei, não, eu vou para o Rio porque eu quero ampliar o meu leque de conhecimento. Eu quero sair desse mundinho aqui, né? Eu quero conhecer pessoas novas. Eu quero ver o mundo lá fora, como que é. Porque até então, assim, Januária é a cidade, né? Mas os meus pais e eu, a gente não morava em Januária. A gente morava no distrito de Januária, né? Um distrito chamado São Joaquim, muito pequeno. E eu fui para Januária, assim, para a cidade mesmo, fazer um ensino médio, porque lá no distrito só tinha até a 8ª série. Então, assim, seria um mundo muito diferente para mim, porque só 4 anos morando na cidade, Januária, porque até então antes eu morava no distrito, mas eu resolvi ir. Eu falei, eu vou e vamos ver o que vai acontecer, o que está reservado para mim. Fui. Cheguei na rural, assim, muito crua ainda, né? Mas, assim, quando eu via assim, a arquitetura da rural, eu já fiquei logo apaixonada de cara, assim, já falei assim, é esse lugar. Eu acho que eu fiz a escolha certa. E conheci pessoas também que me ajudaram, né? Na época, né, eu era bichão do Jefferson, né? Era assim que falava, né? Aí tinha a Fabiana também. Aí era assim, a Fabiana, ela me deu muita força, né? Porque mulher, né? Então não tinha alojamento na época para ficar. Cheguei e eu não conhecia ninguém, então eu tinha que procurar. Então ela me acochambrou no quarto dela, né? Que é quando não tem vaga, não sei se todo mundo conhece, quando não tem vaga, aí eles colocam ali um colchãozinho no chão, aí fala que é acochambrar. Então, assim, volta e meia eu tava chorando, e a Fabiana chegava em mim com aquele jeitão dela, toda assim, né? Meio bruto, e falava: para com isso, bichão! E que não sei o que, bichão, força, bichão, que vai dar tudo certo. Então, assim, conheci pessoas igual o Jefferson que ajudavam muito, dava algumas dicas, assim, aquele negócio de estar fazendo matrícula, não sabia direito, aí falava, explicou, eu lembro que o Jefferson explicou muitas coisas assim a respeito de estar pegando umas matérias e terminando logo para não prender e tal, porque eu lembro, desculpa Jefferson falar, mas eu lembro que o Jefferson ficou um tempo na química aí, aí falou, ó, tem algumas disciplinas que você tem que dar o gás para não ficar preso e tal, entendeu? Então, assim, isso foi muito bom eu ter encontrado essas pessoas que me deram muita força, assim, num lugar que eu não conhecia ninguém, não conhecia nada. E foi como o Jefferson falou também. Eu compartilho do mesmo sentimento dele, né? Os 3 professores, assim, que a gente
mais se identificou, pelo menos na época, era a Ana, né, a Lia e o Tarci. O Tarci era o coordenador também do curso, né? Então, assim, a gente tinha um relacionamento mais próximo. E com a Ana, inclusive, eu fiz estágio, né? Eu participei do grupo de GPADs, então eu tinha assim, essa proximidade com ela, que é o grupo de educação, de estudos de educação ambiental. Então, assim, o início foi difícil para mim, de onde eu vim, né? De onde até chegar aí. Só que eu encontrei pessoas que me ajudaram muito, me apoiaram e tiveram momentos também muito bons também, né? De farra, momentos que a gente se reunia ali no alojamento, né? Que às vezes feriado, o pessoal viajava, mas ficava aquela turma lá que era do Pará, do norte de Minas, né? Que não podia viajar, não tinha condições de estar indo em casa, então a gente ficava, fazia uma roda de viola, né? Então, assim, foi muito bom também, gratificante. Eu fiz estágio, além do GPAs, eu participei também do. Fiz estágio no grupo do Proquali Vida, que era um grupo que atuava no setor de assuntos estudantis, né, que tentava dar uma atenção para os alunos que estavam no alojamento. A gente tentou fazer uma pesquisa para estar investigando quais eram as dificuldades, né, quais eram assim, os principais desafios das pessoas, para a gente estar ajudando, levando ao setor de assuntos estudantis, que na época era o professor Azarias. Azarias. Aí, para a gente estar ajudando esses alunos, né? Também fui estagiária ali da sala azul, né? Que foi uma ideia do Teco, não sei se todo mundo conhece o Teco, ele formou em Lica também, hoje é funcionário da Rural. Então, assim, fui estagiária ali com ele. E também fiz estágio, assim, mais assim na área, num programa da Prefeitura de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu tinha um programa que chamava Escola de Tempo Integral, né? Que aí, além das aulas normais, habituais que toda escola tem, a prefeitura estendia o horário dessas escolas com oficinas, né? De educação ambiental, de esporte, de dança e outras oficinas. Eu participei na área de educação ambiental. Desenvolvi um trabalho durante acho que uns 2 anos e meio. Fiquei 1 ano em uma escola que era lá em Nova Iguaçu, no interior de Nova Iguaçu. Foi assim um período que eu passei um perrengue na rural, porque eu tinha que fazer aula de manhã, sair correndo. Eu saía lá do IA, desesperada, para chegar lá na frente para pegar aquele ônibus azul, acho que é Ponte Coberta o nome dele, que passava acho que de 1 em 1 hora. Então, pegava aquele ônibus, ia para Nova Iguaçu, quase 2 horas, né? Ele lotado. Depois eu descia, atravessava a passarela, pegava um outro ônibus, chegava no ponto final desse ônibus, pegava uma Kombi da prefeitura e ia para a escola, uma escolinha lá no interior. Mas foi assim, o meu primeiro contato que eu tive com a educação mesmo, assim, na prática, né? E para mim era muito gratificante, assim, foi acho que o momento que eu falei assim, realmente é isso que eu quero fazer, entendeu? E mais ligada à área também da educação ambiental, me vi assim muito motivada para estar trabalhando com isso. E o curso também foi me dando essas oportunidades e possibilidades para estar desenvolvendo esse trabalho, né? Depois eu fui para uma escola aí mais próxima, né, a Xangri-Lá, aí próxima mesmo de Seropédica, pertinho, só depois do Rio Guandu ali, né, eu descia e já chegava na escola. Então facilitou para mim, já no finalzinho. Me formei em 2007, só que eu não quis sair, mentira, não quis não. Eu tive um problema, não tinha emprego, assim, não tinha sim, porque a gente desconhece às vezes, né? Não sabe como que tá a situação lá fora, a gente tá ali na rural só estudando, vendo outras coisas, e a gente não sabia. Então, assim, eu confesso que quando eu terminei 2007, eu me vi assim muito triste, falando assim, gente, eu não vou conseguir emprego, não vou trabalhar, e eu tava assim bem chateada mesmo, assim, e eu falei, nossa, e eu tava tão feliz com o curso por causa do estágio, né, que eu tinha feito,
E eu fiquei assim um tempo. Foi quando abriu uma inscrição, né, pelo Estado, né, que igual o Jefferson falou, DT, aqui do Estado do Espírito Santo. E eu falei assim, olha, uma oportunidade, eu fiz a inscrição. No outro ano eles me chamaram, só que aí eu resolvi fazer o reingresso em agronomia. Fiz a prova de reingresso, passei, então fui fazer agronomia. Aí eu falei assim, não, eu continuo no estágio, então vou ficar aqui, vou terminar a agronomia, não vou trabalhar agora. Beleza, continuei. Só que quando foi no final do ano, daquele ano que eu tinha negado, um colega meu, alguns colegas vieram, né, para Rural, visitar Rural e tal. O Nilson, né, que fez licenciatura, e tinha também o Yang, que fez educação física. E aí eles estavam conversando comigo e falaram que eles trabalhavam aqui no Espírito Santo, daquela inscrição que eu fiz e tal. Me falou das possibilidades. Na época, o Nilson até falou assim, Nete, lá é o lugar do licenciado, porque quem está trabalhando no nosso lugar são os técnicos agrícolas, são as pessoas que não estão capacitadas. Então, assim, com certeza você vai se dar bem lá. Ele falou que gostava muito do local onde ele trabalhava, né, que era o CIE. E aí fez uma propaganda assim que eu falei, vou fazer inscrição de novo. Aí fiz a inscrição de novo no outro ano. Aí quando foi em 2009, né? E eu fui chamada de novo. E a mulher, acho que era assim para ser, porque ela me ligou, eu falei, não, não quero primeiro. Aí ligou para minha casa lá em Minas, que eu coloquei o telefone fixo lá de Minas. Aí minha mãe me ligou e falou, olha, ligaram aqui do Espírito Santo te oferecendo uma possibilidade de emprego. Eu falei, não, mãe, não vou não. Só que mais tarde, eu dando uma volta lá no P1, né, no prédio principal da Rural, eu encontrei a Carla, que também fez licenciatura aí, ela é daí de Seropédica, a Carla Lidiane. E aí ela foi e falou assim, Nete, eu vou. Aí eu falei assim, também vou então vamos nós duas. Então nós duas juntamos as coisas nossas e viemos de Malicuia para cá. Chegamos aqui, não conhecia ninguém também, foi um outro desafio, né? O segundo desafio assim da minha vida. Mas não me arrependo de ter feito isso. Também quando chegamos aqui não foi fácil, porque eu vim para uma cidade, tinha algumas fotos e tal para mostrar para vocês as características e tudo, mas infelizmente não consegui apresentar. Vila Pavão. Vila Pavão, assim, tem uma cultura muito forte de pomeranos, né? Então, assim, as pessoas aqui, eu falo sempre para eles, vocês de início exclui muito o pessoal que vem de fora, eles são muito tradicionais, assim, muito assim, recatados, muito na deles. Então, assim, a gente não pode chegar de qualquer forma aqui na cidade, eles têm um jeito deles e tal. De início, a gente não é bem visto, né? Mas depois eles acolhem a gente assim como se fosse da família. Então, assim, não foi fácil, mas a escola que eu vim trabalhar, primeiro CIE, que no estado do Espírito Santo tem 3, né? Que eles desenvolvem assim, não é pedagogia da alternância. Teve uma época, bem antes de eu trabalhar, muito antes mesmo, funcionava como pedagogia da alternância, né? Alternava dias, as turmas alternava dias, não era igual o MEPS que o Jefferson trabalha, não. Mas funcionava como alternância de dias de turmas. Mas quando eu cheguei já não funcionava. Mas o CIL tem uma filosofia que ele trabalha a agroecologia como princípio. Então, isso me encantou também. A gente trabalha também com o desenvolvimento de tema gerador. E isso também é um motivo de eu gostar muito de trabalhar no CIE. E é integral, o dia todo. E como eu já estudava na Rural, a gente já ficava o dia todo. Eu acho que eu já tinha aquele ritmo também de estudos. Então, isso me encantou, me motivou. E a gente fala assim que a gente é uma família, né? Os estudantes, os professores, a equipe é muito boa. Eu gosto muito do CIE, de trabalhar no CIE, porque assim, a gente não é um IFES da vida, a gente não tem. Tinha até umas fotos de eu fazendo algumas aulas práticas com os meninos, porque eu já trabalhei. No CIE, eu já trabalhei com produção vegetal, com agricultura. No CIE tem do 6º ao 9º ano que trabalha as disciplinas agricultura, além da básica, trabalha agricultura 1, que é hortaliças, agricultura 2, que é fruticultura, agricultura 3, que são culturas perenes e anuais, zootecnia e economia doméstica, né? Então tem esse diferencial do 6º ao 9º. Então já trabalhei
com agricultura 1 no setor de hortaliças. E tem o ensino médio integrado em técnica agropecuária, que eu já trabalhei com produção vegetal, com produção agroindustrial, extensão rural, legislação, topografia, irrigação e drenagem, ferramentas de gestão. Hoje eu estou só com ferramentas de gestão, extensão e produção agroindustrial. Então, assim, a gente tem uma cozinha que não é industrial, não é adaptada para dar aula também, mas a gente se vira do jeito que a gente tem, entendeu? Então, assim, a gente tem algumas dificuldades, não é uma escola assim, o IFES, que é toda equipada e tudo, que é uma escola estadual, né? E este ano que a escola foi reconhecida como tempo integral, por causa do programa do governo agora, que ele está valorizando, né, o tempo integral, mas antes não era reconhecido como tempo integral, a gente era escolas assim que eles era indefinida, a gente não sabia se a hora a gente era educação do campo, se a hora a gente era escola de tempo integral, se a hora a gente era escola profissionalizante. Então, esse ano, eles colocaram a gente na escola de tempo integral, né? Então, a gente faz parte da escola de tempo integral, mas com um diferencial, que é de tempo integral no campo, né? Não como as da Grande Vitória, né? Que foi toda equipada e tudo, para aquela localização. Mas, assim, é muito gratificante para mim trabalhar no CIE de Vila Pavão. Quando eu cheguei aqui, em 2010, trabalhar no CIE, o município de Vila Pavão abriu concurso, né? E aí tinha, para a minha área, tinha professor de agricultura, porque na época o prefeito, a gestão, né, na época, ele valorizava muito a agricultura local, a educação do campo, e ele foi aluno do CIE, e ele trabalhou também no CIE, então ele implantou 3 escolas no município, que são CEMEIA, Centro de Educação Agroecológica, né? Então ele teve essa ideia e montou os 3 e abriu, na época, 2010 depois, isso foi antes que abriu os 3 CEMEIA, só que quem trabalhava no setor de agricultura eram técnicos agrícolas, e aí teve o concurso, ele abriu para o licenciado em Ciências Agrícolas. Então, eu fiz, o Guilherme também, que formou aí na Rural, na época estava aqui, fez também o curso e a gente passou. Então, eu fiquei, né, em um CEMEIA, ele ficou no outro, e uma outra colega nossa, que é zootecnista, foi para o outro CEMEIA. Então, foi outra, assim, gratificação eu ir trabalhar, né, porque é uma escola que tem as séries iniciais, o ensino fundamental, séries iniciais, e tem séries finais também do 6º ao 9º ano. Então, comecei trabalhando com o 6º ao 9º ano, com as aulas de agricultura. Neto, deixa eu te interromper um minuto. Olha só, quando eu te colocar como apresentadora, você vai clicar no mais e logo vai abrir uma série de coisas, vai ter aqui, carregar uma apresentação. Aí você clica nesse carregar, mas eu vou te tornar apresentadora novamente. Tá ok? Vamos ver se dá certo. Vai agora, tenta. No mais. No mais. Cliquei aí tem no carregar uma apresentação. Mas não aparece carregar a apresentação para mim. Se eu clicar no mais, só está escrito assim, aproximar. Tem certeza? Porque aqui deu justamente isso. Talvez ela esteja apertando no Zoom. Não, eu tô apertando no mais. Tem o Zoom que tá 275. Ah, tem outro mais aqui? É o mais azul, uma bolinha azul. Aqui. Ah, sim, tá sim. Não falei. Vê se apareceu Agora carregar. foi. Meu Deus, que vergonha. Agora foi. Não, se preocupa não. Porque se você está falando, eu tenho certeza que você tem muitas imagens aí, então pode apresentar. Vai voltar no que quiser, eu vou dar continuidade. Falou antes, porque... por que você não falou antes? Não, a obrigação seria minha ter falado isso. Só que eu tive que voltar a ser apresentador para abrir esse mais e ver onde que estava errando. Eu vi a tela aumentando e abaixando. Uai, tem um negócio errado aí, mas tudo bem.
Aí você tem que mandar o arquivo e aí ele vai abrir nessa tela azul aqui no meio. Aí Aqui. tá carregar arquivo. Aham. Isso. Tá indo. Aí, dependendo da velocidade da sua internet, pode ser que demore um pouco mesmo. Então, aí eu tava onde eu vou falando aqui. Aqui eu comecei a trabalhar no CEMEA, né? No Centro Municipal de Educação Agroecológica. Então, falar um pouquinho, nesse período eu trabalhando, aproveitei para fazer uma especialização em educação ambiental primeiro, né? Porque é uma coisa que eu já tinha muito envolvimento, que eu fiz um trabalho lá no CIE, né? Que foi quando eu fiz uma pesquisa sobre a disciplinaridade, né? E o seu papel ali na educação ambiental. E mais tarde, eu trabalhando no CEMEI, eu fiz outra especialização na educação do campo, que eu estudei um dos instrumentos, né, da metodologia das escolas de pedagogia da alternância, que é o plano de estudos. Só que o CEMEIAS, apesar de não ser pedagogia da alternância, ele também trabalha com plano de estudos e tema gerador, né? Que foi um pouco até copiado das escolas, né, do modelo que o Jefferson trabalha aqui no Espírito Santo. E teve uma época que o município ali queria tornar as escolas em formato de pedagogia da alternância. Inclusive, eu fiquei uma semana lá no Blay, lá com a equipe do Jefferson, fazendo um curso, né? Participei, assim, foi muito bom também a metodologia deles, a maneira com que eles trabalham, também fiquei apaixonada, muito legal também, muito, assim, eu acho que quem trabalha no MEPS, né, na escola de pedagogia da alternância, fica apaixonado, não quer mais sair, e quando sai tem aquele sentimento, assim, de que perdeu algo. É igual quem trabalha no CIE também, né, tem isso, esse sentimento. Mas, continuando, né, chegou um período que, infelizmente, assim, o município é pequeno, as escolas foram diminuindo, diminuindo não, né? As escolas não, o número de alunos foram diminuindo e as escolas tiveram que juntar as turmas, né? Tipo, sexto e sétimo junto, né? Multisseriar as turmas. E o município aqui, ele passou por esse período. Então, eu fiquei, assim, com algumas horas excedentes. Então, a gestão fez a proposta para eu estar trabalhando também com outra disciplina que, na época, que a gente tinha, que era projeto. O projeto era de educação ambiental, né? Então, assim, além do sexto ao nono, nas séries finais, eu estar trabalhando, eu iria trabalhar também com as séries iniciais, né? Que eram as criancinhas do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Então, assim, eu fiquei muito apreensiva, é mais um desafio, porque falei, gente, eu vou trabalhar com séries iniciais, eu não estou preparada para isso. Mas foi, assim, muito gratificante também, foi um desafio que para mim foi maravilhoso. Eu falo hoje em dia que é a melhor faixa etária para você estar trabalhando, você aprende muito com eles, com essas crianças. E, assim, quando foi o ano atrasado, eles mudaram o projeto. Então, não era mais projeto de educação ambiental. Era um projeto que tem um nome muito grande, né? Eu até fiquei chateada na época porque mudou. Hoje é projeto de educação alimentar, nutricional, financeira e fiscal. Tem um pouco de dificuldade para estar trabalhando isso, porque trabalhar com as crianças, a questão de alimentação, nutrição ainda vai, mas a questão do financeiro e do fiscal é muito complicado, né? Mas são coisas de gestão que vai, né? A administração acha que tem que trabalhar de uma forma e tal. Então, assim, algumas dificuldades a gente tem. Porque, por exemplo, essas disciplinas, elas foram jogadas para a gente não teve preparação nenhuma. Mas aí a gente fala, igual o Jefferson fala, a Lica, ela não dá assim, um suporte, porque a gente vai
de um instituto ao outro. Isso fez com que a gente ficasse assim, multidisciplinar. Porque a gente trabalhou com tanta coisa. Eu falo assim, eu acho que o curso de licenciatura em Ciências Agrícolas na Rural é o curso que trabalha a maioria das disciplinas, que outros trabalham. A gente trabalha desde a questão de tecnologia, a questão de meio ambiente, a questão de educação, a questão de agricultura. É assim, é muita coisa para a cabeça, só que a gente fica multidisciplinar, né? Fica mais fácil depois estar trabalhando, enfrentando o dia a dia aí. Então, assim, eu sou muito grata por ter feito a licenciatura em Ciências Agrícolas. E só voltando, não terminei a agronomia, né? E falei, não vou terminar isso que eu quero fazer. Eu quero continuar fazendo isso, eu quero continuar na educação. E quando foi no ano passado, diminuiu mais ainda o número de alunos. Então, mais horas residentes para mim no município. E aí, o pessoal da educação me chamou e me ofereceu aulas de ciências, né? Além de agricultura, projeto para trabalhar também com ciências. Falei, vamos lá, né? Mais um desafio, fazer o quê? Vou trabalhar com ciências. Também foi muito bom, muito aprendizado também. Depois diminuiu mais ainda o número de alunos, então fiquei com mais horas residentes. Aí a gente teve a proposta, eu e o Guilherme, do secretário de Meio Ambiente, para a gente estar trabalhando umas 10 horas na Secretaria de Meio Ambiente, né? Para ceder nessas horas para a Secretaria de Meio Ambiente desenvolver o projeto de educação ambiental no município. Então, a gente trabalhou o ano passado, além que a gente trabalhava nas escolas, a gente trabalhava também no meio ambiente, na Secretaria de Meio Ambiente. A gente desenvolveu alguns projetos com as escolas que a gente já trabalhava, né? A gente fez reflorestamento, a gente arborizou a cidade aqui, né? Tem a praça que a gente fala que é o parque de festa, que é onde o pessoal faz caminhada. Então, a gente fez essa arborização ali naquele local. A gente fez educação de nascentes, tudo com os estudantes também. A gente faz esse trabalho, a secretaria e escola, né? Essa união. E fizemos também várias palestras no comércio, né? Com o pessoal do comércio. Desenvolveu a coleta seletiva, né? Só em parte, não total, né? Só os secos e úmidos. Então, a gente fez esse trabalho também no município, na casa das pessoas e no comércio. E, assim, todos esses trabalhos que eu desenvolvi só me foi possível, eu falo, por eu ter feito o curso de licenciatura em Ciências Agrícolas, que eu já falei, de novo, então a gente multidisciplinar. O ano passado também eu tive a honra, né, de terminar o meu mestrado em agricultura orgânica pelo PPGAU, aí na Rural, né? Então, assim, para mim também foi mais uma aquisição de conhecimento que eu tive, ligado também à área, e que foram momentos assim, maravilhosos, conheci pessoas maravilhosas também, pude voltar à Rural, matar um pouquinho a saudade daí. Não tinha muito tempo de estar indo nos institutos, nem consegui ir no IE nenhuma vez para ver o pessoal, porque era meio puxado, né? Como profissional, a gente fica 2 semanas tendo aula de 7 a 5, então, assim, bem puxado para a gente estar fazendo essas visitas, mas foi muito bom para mim. E trabalhei também no CIE, quando a gente chegou aqui em 2010, a gente começou a implantar um curso, né, que assim, foi eu, a Carla e o Guilherme, a gente ajudou muito a direção da escola do CIE a escrever um projeto para estar implantando na escola o curso subsequente de meio ambiente, que na época o governo estava com um programa de estar formando turmas, né, de técnicos nas escolas. Então, a gente conseguiu, o nosso projeto passou, e aí atuei em 2011, 2012, 2013, nesse curso em meio ambiente, né, o subsequente, e pude trabalhar com as disciplinas de educação ambiental, de gestão ambiental e de programas de recuperação de áreas degradadas. E a minha apresentação até agora está assim, em 37%, eu acho que vai demorar muito, né, que a internet aqui, você sabe, né, internet... eu acho que ela pesou sua internet, sua conexão, então sua voz acabou ficando meio picotada também. A gente conseguiu entender ao longo, né,
Fecha a sua apresentação, continua a nossa fala que está tranquilo. Depois eu vou pedir que você pode até contactar com os alunos aí, se eles pedirem para vocês algum tipo de imagem, foto de suas instituições. Aí, de repente, com eles vão falar aqui no bate-papo com vocês. Tá. Continua, né? Então, mas era isso, né, que eu tinha para falar, né? Agradecer o convite. E assim, se alguém tiver alguma pergunta, de repente vai rápido demais, sei lá. Mas queria repetir de novo, porque foi muito gratificante fazer licenciatura em Ciências Agrícolas, e principalmente na rural, porque eu falo, a rural é uma mãe, porque eu falo, nas condições que eu tinha na época, que minha família tinha na época, eu não conseguiria fazer nenhum outro curso, nenhuma outra federal, não conseguiria, apesar de ser federal, né? O pessoal fala, de graça, mas eu não iria conseguir como eu consegui na rural. Então, assim, para mim foi muito gratificante agradecer você como professor, coordenador, né? Ali e a Ana, que não estão aí, mas gostaria de agradecer também, porque para mim foi, assim, um aprendizado. E só para eu lembrar um momento aqui, Tarci dava aula para a gente de práticas de ensino agrícola, né? E Tarci tinha uma didática, tinha uma metodologia que ele colocava uma câmera, colocava a gente para dar aula. Gente, no primeiro momento que ele fez isso, eu fiquei revoltada. Eu briguei, eu xinguei, porque eu sou uma machinha assim, brava, né? O Guilherme até fala, Deus é mais, além de machinha é brava. E assim, eu brigava muito, eu falava, eu não concordo com isso. O Edivar era, como é que fala? Monitor. Né, dessa isso. Também era de Januário também. Hoje está trabalhando de Tocantins. Voltou para Tocantins. Esteve no Acre. Voltou. Uhum. Aí eu falava, Edivar, eu não concordo com isso não está certo, o professor gravar nossa aula, que não sei o quê. Nossa, eu brigava, tá? Mas eu ficava... E depois, eu fui entender, e ele fazia assim, uma espécie de banca, pessoal. Não sei se ele faz isso com vocês. Você já fez isso com alguém aí, né? Mas ele colocava a gente para dar aula, filmava, e tinha 3 colegas nossos, que era a banca, que avaliava a gente, né? E dava nota. Aquilo, para mim, era assim, o fim dos tempos. Mas depois eu entendi. Eu falei assim, gente, que foi uma das melhores aulas que eu já tive, de aprendizado, de prática e tal. Assim. Então, na hora a gente não, né? Depois a gente amadurece, a gente vai tendo mais conhecimento, a gente vai, né, vendo que as coisas. E eu falo assim, gente, para mim foi assim, uma das melhores aulas que eu já tive. Foi um aprendizado assim, muito bom, então agradeço você por isso. Né? Eu falo que eu sou muito tímida, eu não consigo falar assim, mas quando eu estou em sala de aula, eu consigo como se fosse uma coisa mais, né? Então as pessoas falam assim, como você não consegue falar na igreja? Pede para eu fazer a leitura, fala, não vou fazer. Não vou fazer, mas você é professora. Eu falei, gente, é diferente, eu não sei o que acontece. Então, assim, eu acho que muito disso também foi a ajuda que eu tive nas aulas de prática de ensino também. Muito obrigada, tá? E é isso, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta... Eu sempre libero os alunos para fazerem as perguntas, eles podem abrir o microfone deles, para fazer, se quiserem abrir, ligar e fazer a pergunta direta a vocês. Mas geralmente eles são muito tímidos, eles geralmente eles pedem pelo bate-papo, eles botam alguma pergunta, alguma questão e fazem. Então, se a gente abre aí, pode até responder. Mas pode falar, Zé. Só para perguntar assim, os que estão participando hoje são estudantes que estão iniciando ou tem um público em geral? Não, aqui a maior parte é dos alunos matriculados na disciplina de Introdução às Ciências Agrícolas mesmo. Foi criada lá na época da NET, depois já foi implantada a partir daí, então se tornou uma disciplina obrigatória sempre no primeiro período. Essa turma entrou em 2020 primeiro. Nós tivemos um contato muito estreito ali na primeira semana do período em março, mas só que depois dessa primeira semana fechou tudo para a pandemia, Então eles só voltaram, a gente só voltou a ter o contato com eles quando a Rural conseguiu
se organizar para um período remoto, que é o que está acontecendo agora. A gente está chamando de 2020.5, porque ele é suplementar, ele não é coisa. Então a gente está resgatando esse pessoal do primeiro período. Aí eu, como coordenador, eu decidi, na coordenação, vários coordenadores tiveram essa atitude de só focar em uma disciplina de integração mesmo ao curso, porque senão seria muito pesado esse primeiro período, já com aula de química, física, matemática, né, aquele peso enorme. Mas e até os nossos professores também não estavam acostumados com aula de EAD remota. Né? Ninguém tinha essa experiência, mas provavelmente no ano que vem eles vão as disciplinas normais. Essa é uma disciplina normal do primeiro período. E aí, na coordenação, a minha ideia foi justamente fazer uma coisa completamente diferente. Isso a gente faz geralmente presencialmente. Se a NET tivesse vindo aqui no IE, no dia que ela estivesse aqui no PPGAL, ela provavelmente eu teria pego ela, não, vem cá, vem dar uma palestra aqui para os meus alunos na sala de aula aqui com eles. Porque a aula acabava funcionando dessa forma, do presencial com aqueles que apareciam. Né? Não tinha como a gente organizar a vinda de para vir para dar 2 horas de aula de uma semana, né? E toda semana a gente se repetir. Com esse formato remoto, de repente a gente descobre que o Brasil está aqui, né? Eu posso contactar todos vocês e a gente ter esse contato e sem gastar um dinheiro e tempo e dinheiro para vir e estar presente. Então, provavelmente, esse formato do ciclo ele vai se tornar algo frequente daqui para frente e sempre para buscarmos os licenciados de ciência agrícola onde eles estiverem. Então, a gente pode eu quero trazer todos vocês, e a gente está gravando e registrando na coordenação do curso esse depoimento de vocês, inclusive assim, vocês vão citando um ou outro, eu convido para assistir também, fora, né? Eu mando o link da sala, ela está aberta. Aí a Neto citou a Ana Dantas do GPAs, eu mandei para a Ana, está falando do GPAs, você citou Lia. Lia é a única que está aposentada, né? Aposentou. Ana e eu vamos estar aqui. Ana não sei se por muito tempo, porque ela já está na idade dela, já bem mais avançada do que todos os demais. Mas a Lia deu tempo de aposentadoria, aposentou, foi embora, está vivendo feliz da vida, numa boa. Mas está em contato, e um dia ela também vai vir aqui, a gente vai fazer com que ela também dê o seu depoimento, né? Porque é importante para a coordenação do curso a gente ter esse contato com os egressos das diversas eras, né, do curso e trazer esse campo de trabalho real para esses alunos que estão entrando, porque assim eles têm uma noção do que é essa amplitude do curso, das possibilidades, e cada um vai descobrir, né, o seu caminho, como aconteceu com todos nós. Eu só queria, antes de responder a pergunta ali da Larissa, eu só queria falar assim, ó, é o que eu costumo falar aqui com todos os estudantes que passam por mim aqui. Aproveite ao máximo, extraia ao máximo tudo que você puder. Porque depois que vocês estiverem aqui como educadores, vocês vão perceber assim, puxa vida, por que eu não fiz mais aquilo? Por que eu não estudei mais aquele outro? Porque é só depois que você sente falta. Então, assim, ó, aproveite ao máximo. E aquilo que a Nete falou de que a Rural é uma mãe, eu sempre falei isso também. A Rural, ela foi uma mãe, ela me ensinou muita coisa. E desse muita coisa, uma dessas é falar, né? Participar, ter esse traquejo, ter essa questão da criatividade para poder improvisar no momento. Então, galera, ó, aproveite ao máximo, tá? Porque isso é o que a gente fala, né? Meu pai sempre falou e eu repito aqui para os meninos.
O conhecimento é uma das únicas coisas que ninguém pode tirar de vocês. Então, aproveite ao máximo, extraia ao máximo possível. E isso em todos os locais onde vocês estiverem, em qualquer coisa que vocês estiverem fazendo, sempre dê o máximo de vocês. E aí, Larissa, respondendo aqui, como é que está sendo as aulas nas escolas em meio à pandemia? Pois bem, recebemos aqui também a notificação, decreto estadual, dia 17 de março, o fechamento, a paralisação das escolas naquele momento. Com o decreto indo até início, mais ou menos meado de abril, se eu não estou enganado. E nesse momento, então, a nossa região aqui como um todo, por mais que ela esteja em desenvolvimento com relação às telecomunicações, nós somos desprovidos de internet de qualidade. Tá? Eu moro aqui dentro da escola, a 12 quilômetros do centro da cidade de São Gabriel da Palha, zona rural mesmo, e aqui chega para a gente internet via rádio. Só que também não é barata, né? Internet assim, com preços absurdos. Por exemplo, coisa assim de 2, 3 megas por R$80 mensais. Então, e você não alcança essa velocidade toda, nem de upload, nem de download. Então, infelizmente, nós temos essa condição. Nós, enquanto eu moro e trabalho aqui dentro da escola, nós temos acesso à internet particular, por exemplo, eu estou usando a minha, a escola tem a dela, mas aí você imagina assim, os estudantes. Tem estudante que mora onde, se chover, não passa ninguém. Nem tatu de chuteira sai. Não tem condição nenhuma. E nesses lugares, nem sinal de telefone pega. Por exemplo, eu para poder receber chamada ou fazer uma chamada telefônica, nós precisamos de antena. E se o celular não tiver conexão com a antena, pronto, estou incomunicável. Nesses espaços não existe internet. Ou a internet que chega disponível pelas prefeituras, né? No caso aqui a Prefeitura de Vila Valério tinha um programa que assim, atende praticamente todo o município, mas assim, com uma deficiência muito grande de qualidade. Os estudantes conseguem, através do WhatsApp, acessar um pouco da internet. Então, no nosso caso aqui, como é que nós vimos? Fizemos um levantamento. Hoje, nossa escola está com quase 260 estudantes ao todo, divididos em 8 turmas. Aí, turmas chegando aos 40 e poucos estudantes, turmas com 17, 16 estudantes. Mas, de forma geral, nessas famílias como um todo, apresentaram um número de aproximadamente 10% que não tinha conexão com internet nenhuma. Aí você pega aí próximo de uns 25 meninos, 26 meninos aí, estudantes como um todo, sem internet. Fazer o quê? A forma que nós achamos viável, nós trabalhamos semanalmente a hora-aula, material para registro no caderno, materiais simplificados, com uma simplificação máxima possível, atividades, exercícios de fixação, registro desse material no caderno, a comprovação, é uma foto via WhatsApp de que o estudante registrou aquilo no caderno. Quando é uma figura, um desenho, uma ilustração, ele pode enviar essa figura impressa no caderno quando tem condição de fazer a impressão. Mas tudo feito pelo WhatsApp. Foi criado grupos por cada disciplina. Em cada disciplina dessa daí tem o administrador, que é o monitor, né? Nós aqui, professores, somos chamados de monitores, porque além só da aula, nós temos diversas outras funções e atividades dentro da instituição, então é mais do que professor. E aí, então, funciona assim. No momento da aula, nós fazemos o envio pela manhã, o estudante tem até 2 dias para poder responder aquilo dali, enviando a foto. Aqueles que não têm acesso à internet,
nós providenciamos o material impresso, tá? E esse material impresso nós fazemos chegar a esses meninos, né? A esses estudantes. Ou eles vêm buscar aqui na escola, e aí tem um horário determinado deles virem buscar, que normalmente é dia de quarta-feira até às 11 horas da manhã. E depois também aqueles que moram distantes da escola, nós levamos até um ponto e a família se esforça para poder chegar até esse ponto e vir buscar esse material. Falar que está sendo fácil? Não está sendo fácil para ninguém. O celular já sobrecarregou umas 2 a 3 vezes, os celulares dos estudantes 2 a 3 vezes. A forma que nós temos de fazer o controle, inclusive com as avaliações, fizemos uma experiência pelo Google Formulário, né? Pelo Google Forms, para as avaliações online, mas sem muito traquejo ainda, tanto por parte das famílias, dos estudantes, e até mesmo nossa, porque nós nunca nos desafiamos a utilizar esses instrumentos que estão aí, mas que para a gente não fazia sentido utilizar, porque era tudo presencial. Nós tivemos muitos desafios. E nós tivemos pouca evasão, pouca transferência. Nós tivemos aí algumas, falar assim de forma geral, nós não tivemos, chega próximo de 10 estudantes no total que pediram transferência ou evadiram assim. Utilizamos o Conselho Tutelar como um instrumento, não de repressão, mas de solicitar, né, que o estudante retorne, realize as atividades. Flexibilizamos ao máximo possível tudo em relação à execução das atividades e envio. Inclusive, enquanto o Net estava falando, eu estava respondendo aqui alguns estudantes via WhatsApp de avaliações que eles têm que enviar e não estão enviando, fazendo combinados vários, para que nós possamos chegar na semana que vem, semana de recuperação trimestral, e falar assim, meninos e meninas, olha, tivemos a boa notícia de que todos passaram. Porque, por mais que nós tivemos assim, esse desafio, uma das coisas que nós percebemos é que nós utilizamos o nosso plano de curso. Nós tentamos ao máximo trabalhar esse conteúdo com esses estudantes da melhor forma possível para todos. Mas nós temos ciência de que esse ano foi difícil para todo mundo. E não vamos falar que foi um ano perdido, não. Porque essas crianças, né, esses jovens aqui, tentaram extrair o máximo, fizemos o máximo possível para que todos tivessem acesso à informação e, a partir dessa informação, trabalhar o conteúdo e transformar ele em conhecimento, né? As famílias, um esforço danado, para poder fazer a aquisição de celular, além do celular, tentar instalar a internet em casa. Então, assim, um gasto econômico que as famílias tiveram, e sem falar do risco, né, que nós estamos a todo momento, porque a nossa região aqui, por mais que é pequena, São Gabriel da Palha tiveram mais de 2.000 notificações, mais de 1.000 casos confirmados, isso numa população de 15.000 habitantes, 16.000 habitantes. Então, assim, é muito complicado. Aí eu estou lendo aqui agora, Márcio Vinícius. Márcio, você conhece uma galera, Márcio? A galera de Santa Teresa lá, Matheus, o Iago, uma galera boa, né? Tudo estudou aqui com a gente, formado há pouco tempo. Espero, Larissa, que tenha respondido um pouco do seu questionamento, mas está assim nessa condição. Quer falar, Neto? Responder a Larissa? Como é que está aí lá? Posso falar um pouquinho também? A pergunta que a Larissa fez. A gente fica à vontade. Oi? Ah, tá.
Então, a gente tem também, assim, os mesmos problemas, né, que o Jefferson enfrentou nas nossas escolas. Eu tenho duas realidades, né? Eu tenho a realidade do município, que é do CEMEIA, eu tenho a realidade do CIE. No CEMEIA, a gente não trabalha via online, internet, porque seria impossível o município estar trabalhando dessa forma. O máximo que a gente tem é um grupo de WhatsApp para estar dando alguns informes, tirando algumas dúvidas. Mas os alunos, eles vêm na escola, pega as atividades, né, das disciplinas, e tem 2 semanas para estar fazendo e devolvendo, e quando eles devolvem, eles pegam de novo. A gente tem alguns alunos que têm dificuldade até de vir pegar essas atividades. Então, a escola também vai na casa desses alunos. A gente tem um assentamento que a gente tem um professor, né, de matemática, que é o Genilson, com a diretora, ele pega a moto e ele vai na casa desses alunos e leva o material para esses alunos. A questão da metodologia, porque as dificuldades é essa. Então, o que a gente resolveu fazer? No município, trabalhar dessa forma, a cada 15 dias, quinzenal, né, para não ficar tão difícil. E aí, este ano, né, eu estou com as disciplinas de agricultura, projeto e geografia, né, que eu nem tinha comentado. Então, assim, eu optei por estar trabalhando de forma interdisciplinar essas 3 disciplinas e desenvolver algo relacionado ao dia a dia mesmo deles. Então, a minha proposta foi, comprei, né, um saco de semente de alface e que seria mais fácil estar trabalhando com eles, né, que tem um ciclo menor para eles estarem observando, e desenvolvi atividades e mandei, coloquei fiz envelopezinhos, né, e mandei para eles junto com a atividade, que eles iam estar implantando uma mini horta na casa deles, e a partir daí eu comecei a fazer um trabalho no qual eles iriam estar observando a questão de desenvolvimento, do espaçamento, plantio, geografia, eles estariam trabalhando a questão da modificação da paisagem, a questão do ciclo da água ali. Então, assim, eu procurei aliar o currículo a atividades assim relacionadas mesmo ao dia a dia deles, porque aqui a gente tem uma realidade, igual eu já tinha falado antes, totalmente voltado para a agricultura, e agricultura familiar, né? E eu tentei valorizar isso. E todos os meus alunos têm um pedacinho de terra, todos eles, no município. Então, assim, não teria dificuldade para eles estar desenvolvendo isso, esse tipo de trabalho. E eu vou falar que foi muito gratificante, eu fiquei surpresa com os resultados que estão surgindo. E a dificuldade é a mesma. A gente usou também como uma ferramenta também o conselho tutelar para estar acionando as famílias que não estariam dando retorno, mas na verdade no município a gente só tinha 2 alunos que não davam retorno para a gente, que foi que o professor foi lá, né, o professor Gilson, o diretor, ele foi lá e aí conseguiu um diálogo com uma pessoa e a gente conseguiu o retorno, graças a Deus. Então a gente está com 100% dos nossos alunos do município, porque também é uma escola pequena e a gente não tem nem 100 alunos, tá, pessoal? Então, assim, é mais fácil de estar lidando. Já o Estado, ele criou, né, ele tem um programa, que é o Google Sala de Aula, não sei se é programa aplicativo que fala, não sei, mas a gente fala programa, né, que aí a gente coloca as aulas ali, né, desenvolve as aulas, coloca ali, os alunos retornam pra gente, mas a gente não tem retorno também ali a gente tem, assim, retorno de 4, 5 alunos de cada turma. Então, a gente tem os grupos de WhatsApp e tem também a disponibilidade dos alunos irem pegar o material impresso na escola, que é o que a gente tem mais retorno, é do material impresso, que os pais vão lá na escola e pegam. Mas o que é um pouco difícil também, porque a gente tem alunos morando a 20 quilômetros da escola, a 30 quilômetros da escola, que são os alunos do assentamento, né? Para ter ideia, a escola não fica aqui na cidade, dentro da cidade, fica a 3 quilômetros da cidade, né? O CIE. Então, tem essa dificuldade. E a gente retornou agora presencial. Gente, não é porque eu tô grávida, então eu tô no grupo de risco, eu continuo trabalhando de forma remota. Mas o pessoal tá trabalhando presencial, mas retornou, né? Mas o retorno também não foi. A gente tem 2, 3 alunos em cada turma e continua do mesmo jeito. Assim, os alunos continuam recebendo, a gente trabalha, trabalhando de forma
estudo híbrido, né, que eles falam, a gente que fala, né, que é os alunos que estão em sala de aula presencial e os alunos que estão também fazendo de forma não presencial, que a gente fala PNP, que faz atividades não presenciais, né? E aí eles retornam para a gente. E não está sendo fácil, mas a gente tenta, né, fazer algumas metodologias diferenciadas. No trimestre passado eu até lancei no grupo lá, né, desse parece que a gente estaria fazendo a semana do técnico, né, via online. Então essa foi uma forma de estar avaliando, foi muito boa, muito satisfatória. E a gente trabalha também no CIE de forma integrada, né, de forma interdisciplinar. A gente trabalha com todas as disciplinas da área técnica, desenvolvendo uma atividade só, para facilitar também, porque a gente sabe que muita coisa não está fácil para ninguém. Não está fácil para a gente, não está fácil para os alunos, não está fácil para as famílias, mas a gente está tentando, está dando o nosso jeito, né? E é isso. A dificuldade maior mesmo é a questão da tecnologia, que a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem condições, né? E é isso. Isso daí é um desafio que persiste há muito tempo aqui nessa nossa região como um todo. Eu conheço Vila Pavão. Ô, Tarcê, você estava falando assim, né? Net veio aqui e nem me viu. Cara, eu moro cerca de 50 quilômetros de distância dela e nesse tempo todinho eu acho que nós nos vimos só umas 2 ou 3 vezes. E por coincidência. Mas assim, essa nossa região aqui é carente dessa área da tecnologia, entendeu? É complicado demais. Eu só gostaria de fazer um adendo, que eu acabei não fazendo. A nossa escola, a família, aqui é do Blay, ela está localizada a 12 quilômetros do centro de São Gabriel da Palha, próximo também ao município de Vila Valério, mas nós atendemos a cerca de 14 municípios aqui no estado. Se a gente fosse pegar assim o mapa do estado, nós atendemos Alto Rio Novo, Montenópolis, Pancas, São Gabriel da Palha, Vila Valério, Linhares, São Mateus, Governador Lindenberg, enfim, é uma vasta área e em todos esses lugares tiveram estudantes que já passaram por aqui, tem estudantes que estão aqui e terão futuramente, porque sempre tem o comercial, o melhor comercial que tem, a melhor propaganda é o boca a boca, né? Então, assim, as famílias, que são famílias antiguíssimas aqui nessa nossa região, e nessas regiões como um todo, sempre trazendo estudantes, né, para essa nossa instituição. E já fizemos contribuições na formação de futuros profissionais aí de Campos de Goytacazes, inclusive a Vanessa Tassi, que estudou LICA junto com a gente na turma da Tati, que era daí do Setur. Ela estava trabalhando lá em Campos, ela veio aqui na escola, passou um dia aqui com a gente. Outros profissionais de Mato Grosso, do Instituto da UFES, né, em Vitória, enfim, nós servimos como, não vou falar como modelo, mas como referência, né, até atividades internacionais, né, aqui a pedagogia da alternância, ela na América Latina, ela é muito forte, na Argentina principalmente. Muitos estudos que nós temos e nos baseamos, ela veio de lá, né? A origem, o centro de origem é na França, mas nós participamos daquilo que foi dissidência da Itália, né? Então, a escola família, que tem aqui perto aqui do estado do Espírito Santo, que é Bahia, um pedaço da Bahia, Minas Gerais, no Rio de Janeiro, toda ela vem dessa dissidência da Itália, né? Escola Família Agrícola. Mas, como um todo, nós fazemos parte de uma rede, né, nacional e internacional. Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais, busquem por UNEFAB, né, União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil, que tem todo na internet, tem Facebook, tem site, né, que vai destrinchar bastante coisa sobre isso. E a página
da nossa escola no Facebook, né? EFA Doblei. Eu vou digitar depois no chat, eu vou deixar ali que vocês acessem, vocês vão ver um pouco das atividades, um pouco do nosso espaço. Fica aqui o convite, Tarci, para você observar aí, depois disponibilizar aos estudantes, né, do nosso curso aí, e um pouco disso daí. Fiz parte, Tarcísio e Inete, e os outros meninos tudo aí, do primeiro curso, da primeira turma, da especialização em pedagogia da alternância do Brasil, que foi promovido pelo Instituto Federal IFES, né, de Barra de São Francisco, conjunto com a Racefaz e o MEPES. Então, assim, é uma coisa histórica, né? Agora nós temos um reconhecimento a nível de Brasil, e a pedagogia da alternância ela foi reconhecida, né, no governo Dilma, foi sancionada, hoje é lei, tem todo o reconhecimento, mas ainda falta muita coisa para poder ser melhorado. Bem, meus queridos alunos, mas mais do que tudo, meus queridos colegas de profissão, Gilvanete e Jefferson, os pais, eu tive a honra de estar como professor de vocês, e ali a gente aprendeu junto, né, porque eu também era um jovem professor. Naquela época, a primeira coordenação, a NET, a gente aprendia também junto e nos erros também. A NET, hoje eu não faço mais isso na disciplina de didática e prática de ensino de ciências agrícolas, porque eu saí do DTPE. Nós criamos aqui um curso de educação do campo, licenciatura em educação do campo, em alternância. Na realidade, ele teve no final de 2009, havia uma proposição de que a LICA assumisse uma parte dela sem alternância, para justamente experimentar essa metodologia e ter uma modalidade alternância. Mas o coordenador da época não conseguiu entender isso, não quis implantar, então não fez. Aí a Rural, em 2010, atendeu a uma chamada pública para criar um curso junto com o antigo, o Pronera, né, que é junto com o Ministério da Agricultura, era outro ministério, não era o da Agricultura, mas do Desenvolvimento Agrário, MDA. E aí foi feita uma turma Pronera para os movimentos sociais, aquela turma fechada que começou, veio os movimentos que indicaram, não fizeram nem vestibular. Então, de 2010 a 2013, houve essa turma Pronera aqui no Instituto de Educação, aqui na universidade. E formando na grande área de agroecologia, porque ele tinha a proposição que era o que os movimentos sociais queriam. E era que a LICA poderia ter atendido plenamente, tranquilamente, porque era o desejo deles ter um profissional que pudesse atuar no campo das humanidades, que nas suas escolas, formando as suas escolas, e ao mesmo tempo também trabalhasse no campo das necessidades dos agricultores, né? Da formação técnica que eles precisavam, e as orientações. Mas isso não houve naquele ano, e em 2012 surgiu um outro edital no governo, já era governo Dilma, né? Que para a criação de cursos de licenciatura em educação do campo. A galera que estava afastada fazendo meu mestrado, não podia atuar naquela época, estava completamente afastado. E a galera que estava ali mais presente, vinda da Lex Pronera, criou um curso não na área de ciências agrárias ou ciências naturais, foi um curso na área de ciências humanas, dando formação em História e Sociologia, porque era o grupo mais coeso, mais forte naquele momento. Então, a licenciatura em Educação do Campo da Rural foi criada, um curso foi criado em 2012, teve o projeto em 2012 e começou a sua implantação em 2014. Então, ali a gente começa a ter, e aí, inclusive aqui alguns alunos, porque essa é uma disciplina, um evento que está vinculado à disciplina de introdução à ciência agrícola, mas é um evento de extensão. Vocês estão falando, inclusive, para outros profissionais que quiseram também conhecer que história é essa de profissional licenciado em ciência agrícola, né?
Então, tem alguns aqui alunos que foram meus alunos da educação do campo. Então, para a gente criar a educação do campo, nós ganhamos 15 vagas de docentes, nós montamos um grupo, e com Lia liderando, como não poderia deixar de ser a nossa Lia, né, a mestra de todos nós, liderando, mas colocou uma cereja nesse bolo da educação do campo nas ciências humanas aqui, que é a formação em agroecologia. Porque a agroecologia não é só a parte técnica, né? A gente não pode confundir a agroecologia apenas com a agricultura orgânica, mas tem um componente humano muito forte ali, então a gente conseguiu fazer e dar a formação em agroecologia nesse curso também. E aí, com isso, eu e Lia migramos para um novo departamento, junto com uma galera, e fizemos um departamento que atende quase que exclusivamente à educação do campo, porque é um corpo docente que pode se dedicar à alternância, sair da universidade, ir para os seus territórios e conseguir trabalhar com isso. A Lica foi ficando, foi passando, né, coisa. Agora, quando eu voltei, a gente está dando uma burilada na Lica, uma sacudida. A NET, que aqui entrou, a gente está implantando um novo currículo. Esse currículo já poderia ter sido revisto há mais de 10 anos atrás, uns 10 anos atrás, ele já deveria ter passado por revisão e não passou. Então, esse currículo acabou caducando e ficando atravancado, que é as áreas de concentração. Agora nós voltamos, propusemos a saída das áreas de concentração, voltando com o currículo que o Jefferson entrou aqui, que é uma formação só eclética, mas acrescentando algumas cerejas, como uma disciplina de pedagogia da alternância, lá que vai estar na matriz, a disciplina de agroecologia, lá no início do curso, também para que eles tenham essa ideia já desde o início. E nesse novo departamento, que foi eu e Lia, os dois licenciados em ciências agrícolas do DTPE, chegou a Fabiana. Fabiana, acho que é da sua turma, né, Jefferson? É a mesma Fabiana, Giovanetti, que você está falando? Não, é outra Fabiana, né? A Fabiana é 98 primeiro. Fabiana passou essa Fabiana aí que está trabalhando com você, ela foi da minha banca de qualificação do mestrado no PPGAL. E a Fabiana que eu falei é uma outra que trabalhou aqui no CIE de Boa Esperança. Ela chegou a trabalhar. Eu não confundi as coisas, né? Mas aí a Fabiana entrou no concurso, então foi uma terceira licenciada de ciências agrícolas no Instituto de Educação. E agora, com a aposentadoria de Lia, nós tivemos a oportunidade de fazer um concurso, o último concurso que a gente conseguiu fazer no final do ano passado, e no último dia do ano passado tomou posse a Edilene Portilho, que também é da década de 90, né, que começou ali, não sei se é da sua turma, Jefferson, a Edilene. E a Edilene é agora a nossa terceira professora, licenciada em Ciências Agrícolas do Instituto de Educação, já está atuando no curso, porque ela veio para atuar na educação do campo, na disciplina de pedagogia da alternância, que ela tem todo o seu doutorado, tem a sua experiência de pós-graduação nessas áreas, né, principalmente lá no Pará, e assim agora a gente está apontando até para ter um curso sequencial da LICA em alternância. Sequencial porque para a gente não inchar muito o curso, nós resolvemos fazer assim, não vamos pegar o que é bom ali da coisa, vamos botar para ali que em vez da NET vai fazer agronomia, não, vou fazer aqui então esse curso de LICA, essa modalidade em alternância, que aí eu faço uma coisa diferente na LICA mesmo, e aí eu posso ir para o Espírito Santo, de repente, passo mais um ano aqui, é um ano só mais de formação, aí ela vai ter a sua experiência vinculada. Estamos implantando um estágio interdisciplinar de vivência, e aí nós vamos mandar essa garotada toda quando a pandemia passar, porque isso é presencial, né? Eles vão passar uma semana em uma escola agrícola, numa escola do campo, numa escola rural, aonde ele puder passar e quiser para poder acompanhar um licenciado e conhecer que história é essa de ser professor do ensino agrícola. Porque com o Enem e o SISU, a maioria daqui está vindo da zona urbana.
né? Então eles não têm esse contato. E como cada vez menos vem gente de fora dos estados, né? A NET veio de Minas, né? O Edivar que você citou veio lá de Tocantins e assim por diante, não temos mais essa característica na LICA. Então a maior parte dos liqueiros que estão entrando são do estado do Rio de Janeiro, zona metropolitana, ou do município do Rio de Janeiro mesmo, a capital. Alguns são do Setur, mas então a gente quer voltar a dar a chance deles conhecerem, acompanharem, de repente mandar lá para o Blaze se tiver um alojamento lá, e para o bandejão, que é para eles poderem passar uma semana lá acompanhando o Jefferson, apanhando lá com o Jefferson lá no campo, acompanhando a NET, que é para eles pensar, se voltar depois dessa semana, não, gostei, vou ficar, ótimo, descobriu a sua vocação. Fala, não, detestei, não vou ficar, vai embora, então é melhor mesmo que ele não vai. Mas é para descobrir essa vocação mesmo. Mas eu, antes de mais nada, eu adorei estar com vocês dois aqui agora. Né? Foi assim, primeiro porque eu precisava, a gente está percorrendo por todos os campos do licenciado. Teve licenciado aqui que veio, tá atuando em universidades. E os dois que deram o testemunho de estar em universidade, um está na Federal do Ceará e o outro está na UNB. Para não pegar os de casa ainda. Mas no futuro ciclo eu vou chamar os colegas aqui para dar seu depoimento, sim. Para que eles conheçam também o que é ser professor da Rural, isso que o Jefferson tem vontade, eu até torço para que você vai ter que fazer o doutorado, certo? Não pode ficar parado, não. Faz o mestrado, faz o doutorado. Porque na universidade é punk. Foi esse tempo que podia entrar, que nem eu entrei aqui só com a graduação. Acho que o último que fez isso. Não, depois de mim foi o Marcelo Moffatti, que foi lá para o IT. Então, mas essa era já está se passando realmente. Né? Te agradeço muito o seu depoimento. Fiquei feliz com a notícia que você nos deu, que você vai ser mamãe em breve, né? Que você tenha uma boa hora, que seu filho venha com bastante saúde e traga alegria para papai e mamãe, para a família, tá? Que você seja muito feliz, né? E Jefferson também, eu sei que você já tem uma filha já quase adulta, né? Mas faz 12. Adolescente, tá bom. Tá entrando na fase da adolescência que vai ser muito bom para estudar. Tá? Eu agradeço a todos os alunos presentes aqui, que tem alguns que são alunos nossos da Liga, outros são alunos até da Educação do Campo. E como foi um evento aberto, tem alguns que também são de fora, né, de outros cursos. E que espero que também tenham aproveitado bastante todo esse depoimento, toda essa narrativa de vocês, que é única, que é própria, que é o ponto de vista de vocês. E não tenho... Eles vão fazer uma resenha para apontar o que ouviram, o que entenderam, mas não necessariamente para avaliar se é porque não tem que avaliar nada, né? E depois eles vão fazer uma pesquisa também sobre as instituições de vocês, que é para fechar todo o ciclo, né? Para entender esse campo de trabalho. Nós temos o nosso site do curso de Ciências Agrícolas, já está lá na página da Rural, portal de cursos. Vocês podem entrar lá para ver, ter essas notícias. E no futuro, eu já falei aqui com a Cristiane, que é a nossa secretária da coordenação, nós vamos criar uma galeria dos palestrantes do ciclo. E aí vocês vão aparecer, eu vou pedir para vocês, cada um, mandar uma foto, um resuminho do currículo, que vai ficar lá, porque são os nossos egressos mais queridos e que vamos botar essa liga para ser conhecida no Brasil inteiro. Agradeço a presença de todos, já está chegando na nossa hora aqui. Vocês me agradeceram muito toda a coordenação do curso. Se quiserem falar algumas últimas palavras, está fechando. Jefferson e Joanete. Ok? Se vocês quiserem falar alguma coisa mais, podem falar. Assim, só queria agradecer o momento, assim, para mim foi muito gratificante, né? Assim, é muito importante a gente estar podendo voltar rural, né? De forma indireta, mas para mim é muito bom, porque eu repito, eu já falei, eu gostei, assim, para mim foi muito, muito, muito gratificante ter formado na Rural, né? E eu espero ter contribuído, né,
pelo menos não foi 100%, mas pelo menos que os alunos, né, estudantes, tenham tirado alguma coisa e firme na luta aí. Igual a Larissa falou, educação no campo é luta constante, é isso mesmo. E tem que gostar mesmo, tem que se apaixonar. Né? Igual a Tassi falou, fazer o estágio, isso mesmo. Eu acho que vai ser, assim, uma vivência muito importante para eles entenderem o que é e realmente saber se é isso mesmo que eles querem ou não. Porque não é fácil, mas é gratificante. Eu gosto, entendeu? É uma coisa, assim, para mim que é mais que o dinheiro, igual o pessoal fala, a educação não é só como o Bruno costuma falar, educação com e por amor. Então, assim, eu levo isso para mim, eu gosto muito, principalmente, especificamente, a educação do campo, voltado para a defesa da agroecologia, da sustentabilidade, e é isso. Muito obrigada, Tassi. Obrigada, Jefferson, também, muito bom rever vocês, tá? Eu faço as minhas palavras justamente o que a Anete falou, porque nós temos que trabalhar por amor, porque se for por dinheiro a gente deveria escolher outra área. Mas assim, estejam abertos a todas as oportunidades, todas as experiências, porque um profissional da área da educação, ele não pode ter uma visão apenas unidirecional. Nós temos que estar atentos a todos os espaços e, principalmente, favorecer com que os menos favorecidos tenham oportunidade de desenvolver da mesma forma que nós estamos tendo oportunidade de desenvolver. Porque percebemos que é uma necessidade nacional e mundial. Portanto, meus queridos, façam por onde, ajude o seu semelhante, porque isso daí é o que vai ficar marcado na história. Né? É o que a gente costuma falar aqui. Você vai ser mais um, mas seja esse mais um que marca, né? Que tenha a concepção de perceber o mundo, perceber o seu redor e fazer transformação. Primeiro, com você mesmo, depois por aqueles que estão ao seu redor. Porque só assim a gente consegue fazer com que todos percebam o seu papel, que tenham consciência de classe e consiga transformar a sociedade. É isso aí. Muito obrigado, Tarci, por mais uma vez me convidar. Infelizmente, na vez passada, eu não tive condição de ir presencialmente. Estávamos concluindo atividades aqui importantíssimas e eu, como coordenador de curso, não tive como me abster dessas atividades. Mas numa próxima, eu tenho certeza que eu irei e estarei aberto a novos convites. E os outros estudantes que estão aí, por gentileza, precisando, entre em contato que a gente tem um prazer de esclarecer qualquer coisa. Muito obrigado mesmo. Cuidem-se, porque a pandemia ainda não passou, mas prometo que logo que ela passar, nós vamos voltar a ter alguma atividade presencial para a gente se reencontrar. E quero recebê-los aqui na minha casa, que agora estou morando na rural, aqui dentro da rural, então a gente vai se encontrar, vamos tomar aquela cerveja. Tomar uma cachaçinha de Salinas. Uma cachaçinha de Salinas. Tá?